Olá pessoal, então nós vimos no vídeo passado sobre o conjunto dos números. Hoje vamos resolver questões. Aquele vídeo foi teórico e hoje nós vamos resolver as 10 questões sobre conjunto de números. Ok, pessoal, que cai em concursos. A questão 1 diz o seguinte: o número π, que é esse número aí que não tem uma sequência lógica depois da vírgula, ele é um número... Que número que ele é? Ele é um número irracional. Letra B. Ele não é racional porque, para ser racional, ele teria que ter uma sequência lógica assim, para poder conseguir escrever sob forma de fração. Então, uma coisa que eu não falei naquele vídeo, mas o número racional não se pode escrever em forma de fração. Ok, pessoal? Então, essa é a definição de números irracionais que eu não tinha falado naquele vídeo. E o número racional pode ser escrito em forma de fração. E quando é um número que não tem uma repetência lógica depois da vírgula, eu não tenho como escrever em forma de fração. Okay? Então, natural menos ainda, inteiro menos ainda. Ok, pessoal? Então, número 1, letra B. Número 2, qual desses é número racional? Aqui um detalhe importante também. Quando a raiz quadrada, a gente vai ver depois sobre raiz quadrada. Quando a raiz quadrada ela é número que dá um número inteiro, ou seja, tem solução nos números inteiros, ele é racional. E quando ela não tem, é um número irracional. Então, se eu pego, fazer alguns números aqui, ó. Raiz de 1 é igual a 1, raiz de 4 é igual a 2, raiz de 0 é igual a 0. Raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 16 é igual a 4. Raiz de 25 é igual a 5. Raiz de 36 é igual a 6. Raiz de 49 é igual a 7. Raiz de 64 é igual a 8. Raiz de 81 é igual a 9. E raiz de 100 igual a 10. Então, repare, pessoal, que esses são os números raízes exatos, vamos dizer assim. Qualquer outra raiz quadrada desses aqui, até 100 no caso, que não seja esse aqui, é um número irracional. Qualquer raiz. Então, guarde bem isso. Memorize esses números, tem em sua mente os quadrados perfeitos, que nós chamamos. E aqueles que não são quadrado perfeito, automaticamente serão números irracionais. Então, se eu pegar aqui, sei lá, a raiz de 82, por exemplo, é um número irracional. É um número que vai ter um monte de casas, vai ter infinitas casas depois da vez. Eu pego aqui, raiz de 99, por exemplo, é um número que pertence... Eita, deu problema aí. É um número irracional. Deixa eu pegar aqui um racha para pegar isso aqui, que caneta. Okay. Então, aqui, raiz de 99 pertence... Então, isso aqui, ó, pertence aos irracionais. Então, e para memorizar o quadrado perfeito, só pensar o seguinte: ó, 1 vezes 1, então começa aqui, ó, dos números naturais. Aqui, ó. 1 vezes 1 é igual a 1, então raiz de 1 é 1. 2 vezes 2 é igual a 4, então raiz de 4 é 2. 3 vezes 3 é igual a 9, então raiz de 9 é igual a 3. 4 vezes 4, 16. Então, fazendo essa sequência, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, eu vou descobrindo os quadrados perfeitos. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8 igual a 64. 9 vezes 9 igual a 81. E 10 vezes 10 igual a 100. Então, aqui são os quadrados perfeitos. Então, todos esses têm raiz, tem uma raiz exata que chamamos. Então, esses números são racionais. Por que esses números são racionais? Porque a definição do número racional não é uma fração, mas eu posso escrever qualquer um desses números aí naturais em forma de fração. Como que eu posso fazer isso?
4, por exemplo, sobre 1. Toda fração não é uma divisão do de cima pelo de baixo? 4 dividido por 1 não é 4? Então, eu posso escrever o número natural 4 em forma de fração, 4 sobre 1. Posso escrever o número natural 9 em forma de fração, 9 sobre 1, 9. E todo número que é colocado em forma de fração é natural, é racional, tá? No caso, é racional. Então, se eu pegar aqui o 42, não é nenhum quadrado perfeito, porque é o 49. Então, ele seria 6,9 alguma coisa, mas não é. Então, esse é irracional, não é. 72, repare que ele não é um quadrado perfeito, ele está entre o 64 e 81, então ele dá 8, alguma coisa, ele está entre o 8 e o 9, então não é, é um irracional. Raiz de 6 também está entre o quadrado perfeito, o 4, que é o quadrado perfeito, e 9. Então, é 2, alguma coisa. Está entre o 2 e o 3. Irracional. Agora, a raiz de 1 é igual a 1. É um número natural. Logo, ele, e todo número natural é racional. Logo, letra D. Ok, pessoal? Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte. Qual dentre os conjuntos abaixo é constituído somente de números irracionais? Somente de números irracionais. Somente. Então, só pode ter número racional. Então, vamos ler letra A. Aqui a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Vamos lá. A raiz quadrada de 3 não tem um valor exato. Ok, é um número irracional. Raiz de 6 também. Mas a raiz de 9 é igual a 3. E 3 é um número racional. Então, esquece a letra A. Letra B. Raiz de 12, um número irracional. Ok. Raiz de 15, um número irracional. Raiz de 18, um número irracional. 21. Ok, letra B. Aqui é um número irracional, número irracional, número irracional. Vamos ver por que não é a C. Raiz de 12 é um número irracional, raiz de 14. Mas raiz de 16 é igual a 4. Então, é um número racional. Esquece. E por que não é a D? Também raiz de 16 é igual a 4. E os outros são raiz de 12, raiz de 18 e raiz de 20. Mas ele tinha que falar somente de números racionais, não poderia ter um. Então, aqui esse é raiz de 9, aqui esse é raiz de 16 e esse é raiz de 16, eles... por isso que não é essa a questão, porque ele está falando somente números irracionais. Quando eu encontro um racional, já não serve. Então, a resposta é a letra B. Questão 4. Qual afirmação é verdadeira? Aqui também eu vou analisar uma a um. Vamos aqui. O 10 é racional? O 10 é racional? O 10 tem raiz exata? Não. Então, a raiz quadrada de 10 é 3, alguma coisa, mas é infinitamente depois da vírgula. Então, esquece a letra A. Letra B. 10 é irracional. Ok. E o 100 é racional? Sim, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, é um número racional. Então, letra B. 10 é racional? Não, não é. Então, esquece. Letra D. 10 é racional? Ok. E 100 é irracional? Não, não é. Então, letra D. Questão 5. Qual desses é irracional? Para ser irracional, aqui nós vamos aprender depois em radiciação, mas aqui eu posso tirar a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Aqui vamos fazer a B. Raiz de 9 e raiz de 16. Isso é igual a 3 sobre 4. Raiz de 36 sobre raiz de 25. Então, eu posso desmembrar essa raiz para o de cima e para o de baixo. A raiz de 36 é 6, raiz de 25 é 5. Aqui tem um menos aqui fora. O menos, aquilo que eu comentei na outra aula, é quando o menos está aqui dentro. Quando o menos está aqui fora, ele continua menos. Esse menos vai lá para a resposta. Então, vai ficar menos. Opa, aqui tem uma raiz. A raiz de 10 de 100 é 10. A raiz de 49 é 7. Menos 10 sobre 7. Ok? Então, todos esses eu consigo. Aqui não, porque a raiz de 6 é irracional. A raiz de 25 é até 5. Aqui, 5. Mas a raiz de 6 é irracional. Então, por um ser racional, não precisa ser os dois. Todo esse número aqui dentro do radicando é irracional. Então, é a letra A. Número 6. Toda dízima periódica simples ou dízima periódica composta é o quê? O que é uma dízima periódica? Primeiro, dízima periódica simples. 2,11 infinitamente. Ou 3,555. Esses são dízimos periódicos simples. Ou seja, depois da vírgula só tem número que repete. E o que é o dízimo periódico composto? É um número que depois da vírgula
tem uma parte que não repete, mas tem outra parte que repete. Então, o 14 não repete, mas o 3 já repete. Ela é composta. 0, 1. Então, 6, 6, 6. Então aqui, dízima periódica simples. E aqui, dízima periódica composta. Ou seja, quando depois da vírgula tem números que só repete, simples. Se depois da vírgula tem números que repete e números que não repetem, então é dízima periódica composta. Mas lembrando que toda dízima periódica composta, a gente viu rapidamente, a gente vai ver com mais calma em outro vídeo sobre dízima periódica, mas toda dízima periódica ela é um número racional, porque eu consigo, depois veremos técnicas para isso, que eu consigo transformar numa fração. E qualquer número que eu consigo transformar numa fração é um número racional. Ok, pessoal? Então, letra C. Questão 7. Não representa o número real. É aquilo que eu tinha falado no outro vídeo. Que quando eu tenho um negativo aqui dentro do radicando e o expoente aqui é par, quando o expoente não parece é 2, eu não tenho nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá menos 9. Então, esse não representa o número real. Esse aqui. Isso aqui representa o número real, o próprio 9. Isso aqui representa porque é igual a menos 3. E aqui é igual a 3. Então, representa números reais. Ok, pessoal? Questão 8. Qual a afirmação verdadeira? Todo número racional, então todo número racional é natural? Não, porque a gente viu lá o conjunto. Vamos fazer o diagrama aqui para a gente lembrar. Aqui tudo são os reais, aqui os irracionais. Aqui os naturais. Aqui os inteiros. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, pessoal, então tem os naturais aqui dentro e temos os inteiros aqui e os racionais. Então, esse diagrama é muito importante a gente ter em mente para a gente resolver esse tipo de questão. Então, vamos lá. Todo número racional é natural? Todo número aqui pertence aos naturais? Não, tem um número com vírgula, por exemplo, que não é natural. Então, esquece. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo. 2,2 não é natural, não pertence aos naturais. Então, esquece. Todo número inteiro é real? Todo número inteiro que está aqui é real? Sim, ele está lá dentro. Então, essa é a resposta. Existe número irracional que é inteiro? Os irracionais se conversam aqui? Não, eles são separados. Então, não tem nenhum número irracional que é inteiro. Ok? Existe número natural que não é racional? Não, todo natural está dentro do racional. Então, também esquece. Então, letra B. Questão 9. As afirmações abaixo se referem a conjunto numérico. Então, vamos lá. No item 1, menos 1, 0 e 1 pertence aos naturais? Menos 1 pertence aos naturais? Não, não pertence aos naturais. Então, isso aqui é falso. Agora, 1, 2, 3, 4 pertence aos inteiros? Sim, porque os inteiros são os números negativos e os números positivos. Então, verdadeiro. Menos 2, menos 1 meio, 0, 0,51 pertence aos reais? Sim, pertence. Todos esses números pertencem. Verdadeiro. Então, a resposta é letra B, porque a primeira é falsa e as outras duas é verdadeira. A última questão de hoje, questão 10. As afirmações abaixo referem-se aos números reais. Então, todo número natural é também um número racional? Verdadeiro. Todo número natural é um número inteiro? Sim, ele está dentro do número inteiro e todo natural está dentro do racional. O número menos 1 é racional? Sim, é o conjunto dos inteiros que está dentro dos racionais. Agora, todo número racional é também um número inteiro? Não. Por exemplo, 2,5. Não pertence aos inteiros, mas pertence aos reais. Então, aos racionais. Então, ele pertence aos racionais. Mas 2,5 não pertence aos inteiros, porque os inteiros são os números sem vírgula. Então, isso aqui é falso. Então, a resposta letra é verdadeiro, verdadeiro, falso. E aí, pessoal, aqui está o gabarito. Muito obrigado por ter assistido mais essa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.